Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui em mais uma formação. O tema dessa nossa formação de hoje é sobre pecado mortal e pecado venial. É importante que nós, que queremos buscar a santidade, buscar o amor a Deus, a gente entender como é que a realidade do pecado afeta a nossa vida e distinguir a gravidade do pecado. Porque quando a gente diferencia o que é um pecado grave de um pecado venial, a gente está diferenciando a gravidade dos pecados. O pecado grave é aquele que a gente chama de mortal, é aquele que gera morte diretamente na nossa alma, no nosso coração. O pecado venial é aquele que é considerado o pecado mais leve. Ele causa em nós uma ferida, mas é uma ferida que tem uma gravidade bem menor do que a do pecado mortal ou o pecado grave. Então vamos já começar deixando claro aqui. Pecado mortal é a mesma coisa que pecado grave. Pecado venial é a mesma coisa que pecado leve, tá certo? Então, para quem está anotando aí, pode anotar. Antes da gente diferenciar uma coisa da outra, o que é a realidade do pecado? O Catecismo da Igreja Católica, no número 1849, explica para nós o que é o pecado. E ele diz assim: o pecado é uma falta contra a razão, a verdade, a consciência reta. É uma falta ao amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo, por causa de um apego perverso a certos bens. O pecado fere a natureza do homem e ofende a solidariedade humana. O pecado foi definido como uma palavra, um ato ou um desejo contrários à lei eterna. Então nós podemos pecar com palavras, com atos e com desejos contrários. Ou como a gente reza na missa, pensamentos, palavras, atos e omissões. Quando é que a gente peca com pensamento? Quando a gente fica cultivando e alimentando pensamentos pecaminosos, negativos. A gente pode pecar com atos, quando a gente faz um mal a alguém, né? Por exemplo, quando a gente agride alguém, rouba alguém, são atos que ferem a outra pessoa, que ferem a caridade. Nós podemos pecar por palavras, quando as nossas palavras geram discórdia, geram um mal-estar, geram divisão, geram coisas negativas na nossa vida e na vida dos outros. E a gente pode pecar por omissão também, quando a gente deixa de praticar o bem que deveria ter praticado. Então, por exemplo, eu deveria ter ajudado aquele irmão, mas eu tirei o corpo fora. Eu não fiz nada. Eu deveria ter ajudado aquela pessoa. Vocês têm vida comunitária aí nas casas, por exemplo, está lá nas casas e aquele irmão está fazendo aquela limpeza sozinho. Eu poderia ter ajudado, mas eu desapareci. Né? Isso é o pecado de omissão. Eu poderia ter feito um bem, mas eu deixei de fazer. Certo? Então nós podemos pecar por pensamentos, atos, palavras e omissões. O pecado, como diz aqui, ele nos fere a nossa humanidade, fere aquilo que a gente foi criado para ser. Nós somos criados para ser semelhantes a Cristo, configurados ao Cristo. E o pecado, ele retira de nós essa semelhança com Deus. Ele vai nos ferindo, vai nos manchando, vai retirando de nós a caridade, ou seja, a intimidade com Deus. Nós vamos nos transformando em pessoas estranhas a Deus. Por quê? Porque o pecado vai nos ferindo, o pecado vai nos colocando longe de Deus, o pecado vai nos afastando da nossa vocação, o pecado vai nos afastando daquilo que nós somos criados para ser. Então o pecado é algo que nos destrói. Agora, o pecado ele tem graus. Ele pode ter um grau maior, que é quando a gente fala de pecado grave ou pecado mortal, ou ele pode ter um grau de mal que ele faz para a gente menor. Aí ele é chamado de pecado venial ou pecado leve. Quando é que a gente sabe que a gente cometeu um pecado mortal, que são aqueles pecados mais graves? E aqui é importante dizer uma coisa. Quando nós cometemos um pecado mortal ou um pecado grave, nós precisamos buscar a confissão, assim que possível. Por quê? Porque quando a nossa alma está em pecado mortal, nós não estamos mais na intimidade com Deus.
Nós perdemos um vínculo que nos une a Ele. É como se a nossa alma estivesse espiritualmente morta. Ela precisa ressuscitar. Então nós precisamos buscar um sacerdote o quanto antes para a confissão. Quando nós cometemos um pecado grave, um pecado mortal, nós não podemos comungar até que a gente se confesse. Primeiro a gente se confessa diante do sacerdote, depois a gente pode comungar. Se a gente comunga estando em pecado mortal, nós estamos pecando mortalmente outra vez. Porque comungar com pecado mortal é um pecado grave. Tá certo? Então ninguém cometa esse erro. É até um ato de humildade você não comungar se você está nessa situação. Nós dizemos que quando nós estamos em pecado mortal, nós perdemos o estado de graça. Nós não estamos em estado de graça. E para comungar da Eucaristia, nós precisamos estar em estado de graça. Claro, se você está em pecado mortal, você pode e deve rezar, inclusive rezar o terço, fazer uma adoração ao Santíssimo. Não tem nenhum problema. Claro, a sua oração vai dar mais frutos se você estiver em estado de graça. Mas você deve continuar fazendo tudo isso, mas o quanto antes buscar a confissão, e aí sim, depois da confissão, aí você pode voltar a comungar durante a missa ou durante a celebração da palavra. Tá certo? Então vejam como o pecado mortal é realmente uma coisa que nos fere, é uma coisa que tira de nós a proximidade com Deus. É algo realmente grave. O pecado venial, ou pecado leve, claro, a gente deve apresentar também quando a gente vai se confessar. A confissão não é só para apresentar os pecados graves, mas também os pecados mais leves. Até porque a confissão é um sacramento de cura. Ela nos dá uma força a mais para lutar contra o pecado, para nos converter, para buscarmos a santidade. Então, mesmo que eu não tenha nenhum pecado mortal, é válido sim que diante do sacerdote eu me confesse, mesmo que eu só tenha pecados veniais ou pecados leves para apresentar. Não tem problema nenhum, porque o sacramento da confissão é o sacramento de cura, que vai me dar força para lutar contra o pecado e buscar a conversão. Tá certo? Agora, se a gente cometer um pecado grave, o quanto antes a gente tem que procurar realmente se confessar. Tá certo? O pecado venial, claro, a gente deve apresentar na confissão sempre que a gente for se confessar, mas a gente pode pedir perdão pelos pecados veniais numa oração pessoal, pedindo perdão a Deus com humildade, com sinceridade. A gente pode também pedir perdão a Deus pelos nossos pecados veniais e receber perdão no ato penitencial da missa, ali logo no começo da missa, quando a gente pede perdão pelos nossos pecados. Aí nós somos lavados porque esses pecados são mais leves. Porém, para resolver o problema com o pecado grave ou pecado mortal, não basta só uma oração pessoal, não basta só o ato penitencial da missa. Eu realmente tenho que procurar o sacramento da confissão. É um ato de confiança, é um ato de humildade, é um ato de alguém que realmente quer se converter e quer se santificar. Tá bom? Então vamos guardar isso aí. Isso aí é muito importante. Quando é que a gente sabe que um pecado ele é mortal, ele é grave? O próprio catecismo, ele diz o seguinte sobre o pecado mortal. É pecado mortal, isso está no número 1857. É pecado mortal todo pecado que tem três coisas, ó. Matéria grave, e além disso, é cometido com plena consciência e deliberadamente. O que é uma coisa que é feita deliberadamente? É que foi feita livremente. Então, para um pecado ser mortal, tem que ter três coisas. Ele tem que ter matéria grave, ele tem que ter sido feito com consciência de que aquilo é um pecado mortal e tem que ter sido feito deliberadamente, ou seja, livremente. Isso significa que, por exemplo, uma pessoa não comete um pecado mortal se ela for obrigada a fazer aquilo. Se tem, por exemplo, uma pessoa com uma arma apontada na minha cabeça, dizendo, roube esse dinheiro. Eu não tenho liberdade naquilo ali. É claro que eu não vou perder a vida porque eu não vou pegar aquele dinheiro. Eu vou salvar a minha vida, que é um bem mais precioso,
para depois tentar resolver o problema do dinheiro, né? Mas o pecado mortal só existe se a ação for livre. Se eu for obrigado por alguém, se alguém me constranger de forma muito forte a fazer aquilo, aquilo não é um pecado mortal, porque o pecado mortal tem que ter liberdade. Segundo, tem que ter consciência. Eu tenho que ter consciência de que aquilo é um pecado, né? Muitas vezes a pessoa não tem. Então, aquilo pode até ser um pecado leve, mas não um pecado mortal. Por quê? Porque a pessoa não tem consciência daquilo que está fazendo. Às vezes, quando uma pessoa está num surto psicológico ou psiquiátrico, às vezes, quando a pessoa ela tem alguma doença mental, às vezes, quando a pessoa ela realmente não sabe que aquilo é pecado, por uma ignorância dela. Agora, alguém poderia pensar assim, então é melhor não saber quando é que um pecado é mortal. Não. Se você tem essa atitude de dizer, eu não quero saber, isso é um pecado grave, que é chamado pecado contra o Espírito Santo. Nós podemos pecar contra o Espírito Santo de algumas formas. Uma delas é me fechar à verdade. Não querer saber aquilo que agrada o coração de Deus, não querer saber aquilo que fere o coração de Deus. Essa atitude já é um pecado mortal. É um pecado contra o Espírito Santo, que o próprio Jesus no Evangelho diz que é o único pecado que não é possível que Deus perdoe, porque a pessoa está se fechando totalmente à graça de Deus e ao perdão de Deus. Então não vão cair nesse erro de eu não quero saber porque aí eu não vou cometer pecado grave. Essa atitude já é uma atitude de pecado grave. Já pensou? Eu amo a Deus, mas eu não quero saber o que fere o coração dele. Como assim? É óbvio que isso é um pecado grave. Eu não quero saber aquilo que fere o coração de Deus. É óbvio que isso é grave. Então a gente não é obrigado a saber tudo. Qual é a nossa obrigação? É ir crescendo aos poucos nesse conhecimento que é importante e que é necessário. E aos poucos, como vocês estão tendo esse ciclo de formação, e entendendo as coisas do Evangelho, aquilo que a igreja ensina, aquilo que os santos nos ensinam, e aprendendo e tirando dúvida com alguém que é mais experiente, com alguém que pode me ajudar, aqueles que sabem ler, pegar o catecismo e lendo aos poucos, textos que vão ensinando para a gente coisas positivas, que vão edificando a gente, né? Ninguém é obrigado a saber tudo, mas a gente precisa ir aprendendo aos poucos, né? Isso é um sinal de amor a Deus. Querer saber mais para amar mais a Deus e para evitar que eu fira o coração de Deus. É esse o sentido, certo? Então, para um pecado ser grave, ele tem que ter liberdade na ação, ele tem que ter consciência daquilo que está sendo feito e tem que ter matéria grave. O que é uma matéria grave? O Catecismo explica no número 1858. Diz assim: a matéria grave é precisada pelos 10 mandamentos, segundo a resposta de Jesus ao jovem rico. Não cometerás homicídio, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Aí continua o catecismo. A gravidade dos pecados é maior ou menor. Um assassinato é mais grave do que um roubo. A qualidade das pessoas lesadas é levada também em consideração. Por exemplo, a violência exercida contra os pais é mais grave que a violência exercida contra uma pessoa estranha, né? Então, o que isso significa? Pecado grave, aquele que tem matéria grave, é aquele que fere diretamente os 10 mandamentos. E de uma forma grave. A gente tem aqui a listinha que já nos ajuda. Então, por exemplo, homicídio é um pecado grave. Adultério é um pecado grave. Adultério é você trair, por exemplo, a sua esposa, o seu marido. Roubar, pecado grave. Levantar falso testemunho, por exemplo, ficar inventando mentiras e disseminando mentiras sobre as pessoas, né? Ou disseminando informações negativas para prejudicar alguém. Isso é pecado grave. Deixar de honrar o pai e a mãe. Isso é um pecado grave, né? O pai e a mãe estão precisando da sua ajuda e você despreza. É óbvio que isso é um pecado grave, né? Aí a gente vai ter que ver também a gravidade da coisa. Por exemplo, você por engano pegou uma caixinha de fósforo
de algum lugar que você estava e você foi embora, guardou no bolso e foi embora. É óbvio que tem uma gravidade muito menor do que você roubar dinheiro da carteira de uma pessoa. Você pegar dinheiro da carteira de uma pessoa livremente, porque você quis, isso é um pecado grave. Agora, você pegar, assim, sem querer, acabou indo parar no seu bolso lá, um objeto que não tem um valor tão alto, aí provavelmente vai ser um pecado venial, pecado mais leve. Você não vai deixar de comungar por causa disso. Agora, se você peca contra a castidade, por exemplo, tendo um ato sexual fora do casamento, você é casado e tem uma relação sexual com outra pessoa que não é sua esposa, que não é o seu marido, ou então você tem uma relação com qualquer pessoa com quem você não é casado, isso vai ser sempre o pecado mortal, né? Ou então a masturbação, também pecado mortal, ou então uma mentira que prejudica alguém, uma blasfêmia, você falar mal contra Deus, você seguir uma falsa doutrina, por exemplo, você sendo católico e buscar ajuda num centro espírita ou numa cartomante, isso é um pecado mortal. É o pecado contra o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Então a gente vai dosando a gravidade do pecado. Então, por exemplo, uma mentira que prejudica alguém, com certeza é um pecado mortal, né? Tem matéria grave. Se for feito livremente com consciência, é um pecado mortal. Agora, você está lá contando uma história e tal, e se empolgou para poder aumentar a história ficar mais engraçada, você colocou uma mentirinha. É um pecado leve, né? Você não vai dizer que é um pecado mortal, um pecado grave, um pecado venial, um pecado leve, né? Então a gente vai medindo um pouco a gravidade. A gravidade a gente sabe quando fere diretamente os 10 mandamentos. A gente tem aqui essa listinha para a gente se situar, né? A gente sabe quais são os pecados graves mais comuns. A gente vai citando aqui de novo: adultério, relação sexual com alguém com quem você não é casado, obviamente estupro vai ser sempre um pecado mortal, uma mentira que prejudica outra pessoa, levantar falso testemunho contra alguém, procurar uma falsa doutrina, blasfemar contra Deus, agredir uma pessoa verbalmente ou fisicamente, deixar de honrar pai e mãe. Tudo isso vai ser pecado mortal, né? Pecados leves são aqueles que não têm uma gravidade tão grande. Claro, tem a ver com os 10 mandamentos, mas é aquela caixa de fósforo, o exemplo que eu dei da caixa de fósforo, é o exemplo que eu dei da mentirinha lá para a história ficar mais engraçada. São pecados mais leves, certo? Ou então é uma coisa que não foi feita com consciência na hora, porque talvez a pessoa tenha uma doença mental, ou então a pessoa não sabia que aquilo era um pecado, né? Então, certamente não foi um pecado mortal se ela não tinha essa consciência. E, assim, isso significa que a gente vai menosprezar o pecado venial, o pecado leve, de forma alguma. O pecado venial, diz aqui o número 1863 do Catecismo. O pecado venial enfraquece a caridade, ou seja, enfraquece a nossa capacidade de amar. O pecado venial traduz uma afeição desordenada pelos bens criados. Impede o progresso da alma no exercício das virtudes e a prática do bem moral. E aí depois o Catecismo cita aqui Santo Agostinho quando ele diz assim: o homem não pode, enquanto está na carne, evitar todos os pecados, pelo menos os pecados leves. Mas esses pecados que chamamos de leves, não os consideras insignificantes. Se os consideras insignificantes, ao pesá-los, treme ao contá-los. Um grande número de objetos leves faz uma grande massa. Um grande número de gotas enche um rio. Um grande número de grãos faz um montão. Qual é então nossa esperança? Antes de tudo, a confissão. Por isso que a gente tem que, vez ou outra, confessar os pecados leves também. Porque eles são mais leves,
Mas se a gente junta muito pecado leve, muito pecado venial, eles podem ter um peso que vai nos afastando de Deus, inclusive podem ir preparando o caminho para a gente cair no pecado mortal, no pecado grave. Por isso que a gente não pode também desprezar os pecados leves, não. A medida do nosso amor deve ser o amor que Deus merece receber de nós. Deus merece sempre mais, sempre o nosso melhor, sempre. Então, vamos nivelar por cima. Vamos procurar amar a Deus o máximo possível que nós conseguirmos, tá bom? Sem essa de ficar menosprezando os pecados leves. E claro, sabendo que os pecados graves, os pecados mortais, são bem mais sérios e exigem que a gente se confesse o quanto antes. Eu lembro que a confissão ela é válida se a gente realmente está arrependido daquilo que a gente fez. Então a gente precisa fazer uma oração, um exame de consciência, realmente se arrepender daquilo, realmente se comprometer de lutar para não cair mais naquele pecado e aí sim confessar com o sacerdote. O sacerdote, durante a confissão, vai nos passar uma penitência, que pode ser rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, rezar um terço, alguma coisa ele vai pedir para a gente, e na hora que a gente coloca em prática aquela penitência que o sacerdote passou, aí a confissão está completa. Não significa, pessoal, que você precisa primeiro cumprir a penitência para depois voltar a comungar. Não. Assim que você se confessou, você já pode comungar. Mas você tem que assumir o compromisso de, o quanto antes, colocar em prática a penitência que o padre passou para você. Tá certo? Quando vocês tiverem dúvidas sobre se um pecado é grave ou não, lembrem disso que a gente falou aqui. Talvez, não sei se é possível, mas você pode assistir novamente essa formação, se for possível, ou você pode perguntar para alguém mais experiente, um irmão de comunidade, um padre que talvez tenha um conhecimento melhor, maior, e aí vai poder ajudar você nessa dúvida, tá bom? Eu espero que essa formação tenha ajudado a tirar já uma série de dúvidas, mas certamente vão aparecer outras. E aí no dia a dia você vai contando com a ajuda dessas pessoas mais experientes para te ajudar no discernimento, tá bom? Deus abençoe e contem sempre com a gente, viu, pessoal? Vamos terminar rezando uma Ave Maria, que ela nos ajude a amar Jesus como ele merece ser amado. E exatamente por amor a Deus, nos afastarmos de todo tipo de pecado. Em primeiro lugar, dos pecados mortais e também dos pecados veniais. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.